Tem uma cena em Hajime no Ippo que pouca gente comenta. E não é a primeira vitória dele, se você tá pensando nisso. Não é o primeiro nocaute, não é uma luta importante. É uma cena muito mais simples do que isso. Ippo já venceu, já foi reconhecido, já provou que consegue lutar e já tem muitas pessoas que torcem por ele. E mesmo assim, ele volta para o mesmo ginásio, o mesmo saco de areia, os mesmos exercícios, os mesmos erros básicos, os mesmos gritos do treinador. E existe alguma coisa nessa cena que sempre me incomodou, porque a gente cresce acreditando que a vitória é o fim da história. Você passa na faculdade, consegue um emprego, alcança a meta, ganha um campeonato. Então vem a recompensa, o descanso, a sensação de que finalmente chegou. Mas o Ippo parece viver em um mundo onde ninguém chega. E talvez seja justamente isso que torna essa obra tão especial. Porque chamar Hajime no Ippo de mangá de boxe eu acho meio injusto. As lutas são incríveis, os personagens são incríveis, mas a obra não é sobre o que acontece dentro do ringue. Ela é sobre o que acontece quando ninguém está olhando. O treino que não vira clipe, a corrida que ninguém aplaude, a repetição que não recebe curtida. E o personagem principal, ele não é um gênio. Ele não entra na academia, descobre um talento escondido. Ele é tímido, ele é inseguro, ele é fisicamente como uma pessoa baixa ainda. E em muitos momentos parece que ele está sempre correndo atrás dos outros. Só que existe uma diferença. O Ippo nunca trata o treino como uma obrigação temporária. Ele trata o treino como uma parte de quem ele é. E isso me fez pensar em uma sensação que talvez muita gente conheça. A sensação de que se você fizer algo direito por tempo suficiente, em algum momento vai ganhar o direito de parar. Como se a disciplina fosse um tipo de empréstimo. Como se existisse uma linha de chegada invisível. E eu lembro da sensação de voltar para casa depois de dias muito cansativos, treino, rotina, compromissos, e pensar: ah, beleza, agora eu mereço descansar. O problema é que às vezes a gente transforma esse descanso em abandono, porque existe uma diferença enorme entre descansar e parar, e talvez seja aí que muita gente se perde. Toda vez que o Ippo vence uma luta importante, o mangá faz algo estranho. Ele não mostra a glória por muito tempo. A gente não tem uma sequência de, sei lá, 2, 3, 4, 5 capítulos que eles ficam comemorando. Não, eles não ficam comemorando. Ele não transforma a vitória em um ponto final. A próxima cena, muito geralmente, é no ginásio, nos exercícios básicos, a corda, o saco, o treinador apontando erros que o Ippo já ouviu dezenas, dezenas, dezenas de vezes. E sinceramente isso é meio frustrante, porque como leitor você quer que ele chegue, você quer que alguém diga, pronto, agora você conseguiu. Mas Hajime no Ippo para dizer exatamente o contrário. Chegar talvez seja o começo do declínio, porque existe um momento muito perigoso na vida. Ele não é a derrota. A derrota machuca sim. A derrota faz a gente reagir. O momento perigoso é quando alguma coisa dá certo, quando finalmente você vê resultado, quando você recebe elogio, quando percebe que está melhor, porque é justamente nesse momento que surge aquela pergunta: e agora? Você treinou durante semanas, você conseguiu, você provou, você venceu. Agora você continua? Ou você acredita que já fez o suficiente? A internet fala muito sobre disciplina, mas quase sempre ela fala do começo. Acordar cedo, criar hábitos. Não, a gente tem que criar hábitos. Se a gente não criar hábitos, a gente não chega a lugar nenhum. Se a gente não começar, se a gente não ter motivação, a gente não vai mostrar evolução. Só que poucas pessoas falam sobre o dia depois da primeira vitória. O dia em que ninguém vai cobrar, ninguém vai perguntar, ninguém vai perceber, porque talvez a parte mais importante do trabalho aconteça sem testemunhas nenhuma. E isso me lembra uma coisa que existe no Ippo. O talento dele não é o Dempsey Roll, ou um super golpe, não é uma força sobre-humana, apesar do Ippo sim mostrar que tem uma força superior a algumas pessoas, mas isso não vem do nada, né? Vem do trabalho dele de carregar pesos. E não é também o soco, que a gente pode ligar, e muita gente liga, né? E o soco tem a ver com a força, mas não é.
O talento do Ipo não é isso. O talento dele é voltar no dia seguinte. E talvez isso seja uma forma diferente de pensar sobre constância, porque constância não é fazer algo durante 10 anos. Constância é decidir continuar várias vezes, é acordar e escolher de novo, é voltar para o treino, voltar para o caderno, voltar para o trabalho, voltar para o projeto, mesmo quando ninguém está te esperando, quando ninguém está te vendo. Às vezes eu penso que o problema não é começar. A maioria das pessoas começam, a maioria das pessoas se animam, a maioria das pessoas faz planos. O problema é sobreviver ao primeiro sucesso, porque o sucesso dá a sensação de conclusão. E talvez a disciplina exista justamente para lembrar a gente de que algumas coisas nunca terminam. Você não termina de aprender, de estudar, você precisa aprender, você não precisa, mesmo que não queira, você aprende até o resto da sua vida. Você não termina de cuidar do seu corpo até o resto da sua vida, porque a gente vê idosos que com 80, 90 anos ainda vivem em hospitais, ainda vivem procurando médicos para tratar de uma doença ou algum problema. Você não termina de fazer isso só porque sua vida está chegando ao fim, vamos dizer assim. Você não termina de construir quem você quer ser. É aquele ditado, né? Que eu percebi que os nossos pais, essa é a primeira vida deles também. E sim, porque mesmo que eles tenham 40, 50 anos e você seja um jovem adolescente que às vezes fica irritado porque eles brigam com você, mesmo com 40 anos a mais de experiência na vida, ainda é a primeira vida deles, eles ainda estão construindo quem eles querem ser. E existe sempre um próximo treino. Entende a minha reflexão? Existe um próximo treino, uma próxima repetição, um próximo dia, e talvez seja por isso que essa cena do Ipo ficou na minha cabeça, porque ele já venceu, mas ele continua treinando como alguém que ainda está tentando provar alguma coisa, não para outras pessoas, para ninguém qualquer, mas para si mesmo. E talvez a pergunta que vale a pena levar desse vídeo não seja como eu começo, porque sinceramente todo mundo sabe como começar. A pergunta talvez seja: o que você faz no dia depois que finalmente dá certo?